Sejam bem-vindos, saudosos amigos. Que 1987 foi um ano completamente confuso para o futebol brasileiro, todos nós sabemos. Há quem diga que o Flamengo é o campeão brasileiro, outros dizem que é o Sport do Recife. Porém, vocês sabiam que, além de toda essa confusão entre os módulos verde e amarelo da competição, também teve muita confusão nos módulos azul e branco? Vamos contar tudo dessa saudosa história para você. Mas antes, peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Então vamos ao que interessa. A Copa União com certeza entrou para a história do futebol brasileiro e causa discussões entre os torcedores até hoje sobre quem é o campeão. Mas se você acha que as confusões terminaram por aí, você está muito enganado. Poucos se lembram que, além do módulo verde ou Taça João Avelange, como a CBF chamava a Copa União, vencida pelo Flamengo, e do módulo amarelo ou Taça Roberto Gomes Pedrosa, onde o Esporte Clube do Recife conquistou o título, também houveram mais dois módulos, o azul e o branco. Esses módulos foram uma espécie de terceira divisão do futebol daquele ano. No módulo azul, denominada Taça Heleno Nunes, estavam os clubes das regiões Sul e Sudeste. No módulo branco, denominada Taça Rubem Moreira, estavam os clubes do Norte e do Nordeste. Os clubes do Centro-Oeste foram divididos. 4 jogaram na Taça Heleno Nunes e 4 na Taça Rubem Moreira. A promessa da CBF seria que os 6 melhores clubes de cada módulo conquistariam uma vaga para o Campeonato Brasileiro do próximo ano, já que o desejo da entidade era constituir a primeira divisão com 20 clubes, a segunda divisão também com 20 clubes e a terceira divisão com 32 clubes, com rebaixamentos e acessos. Com a demora para iniciar a competição, no dia 2 de outubro, os clubes de Campos dos Goitacazes, o Americano e o Goitacás, anunciaram que não tinham mais interesse em participar do módulo azul. Também anunciaram que iam promover um torneio entre os clubes dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, que inicialmente também disputariam o módulo azul. Porém, acabaram participando normalmente da competição. Por incrível que possa parecer, os módulos azul e branco se iniciaram sem um regulamento. A CBF só publicou o anexo 3, referente aos módulos azul e branco, quando já estava terminando a primeira fase da competição. Cada módulo contou com 24 clubes, que foram divididos em 6 grupos de 4 equipes em cada um. Os 2 melhores classificados de cada grupo se classificavam para a segunda fase, que foi disputada entre os 12 clubes classificados, divididos em 6 grupos no sistema de mata-mata. Já a terceira fase, os 6 clubes foram divididos em 3 grupos de 2 clubes, onde também se enfrentaram no sistema de mata-mata. Os 3 classificados da terceira fase fizeram o triangular final, conhecendo assim o campeão do módulo. A Taça Heleno Nunes, que era o módulo azul, estava dividida assim. No grupo A estavam a Chapecoense, o Esportivo de Bento Gonçalves, o Pinheiros e o Santa Cruz do Rio Grande do Sul. Os clubes classificados para a segunda fase foram a Chapecoense e o Santa Cruz. No grupo B estavam o Avaí e o Londrina, além dos rivais de Caxias do Sul, Juventude e Caxias. Os clubes gaúchos avançaram para a segunda fase. O grupo C era composto pelo Americano de Campos, o Juventus de São Paulo, além dos capixabas, Estrela do Norte e a Desportiva. Juventus e Americano se classificaram para a próxima fase. O América de Minas estava no grupo D, juntamente com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Tupi de Juiz de Fora e o Goitacás. Tupi e Botafogo avançaram de fase. No grupo E estavam o Itumbiara, o Santo André, além dos rivais Uberaba e Uberlândia. Os clubes mineiros se classificaram para a segunda fase da competição. E por fim, no grupo F, a Ponte Preta estava junto da Anapolina, do Brasília e do Corumbaense. Ponte Preta e Corumbaense se classificaram. Na segunda fase, o Juventude eliminou a Chapecoense com uma vitória e um empate. O Caxias eliminou o também gaúcho Santa Cruz, empatando a primeira partida por 1-1 e vencendo o segundo jogo por 1-0. Botafogo de Ribeirão Preto e Juventus se enfrentaram. E após uma vitória de cada por 1-0, a decisão foi para os pênaltis e o Botafogo avançou para a terceira fase. O americano não tomou conhecimento do Tupi e venceu as 2 partidas. O Corumbaense, que venceu o primeiro jogo contra o Uberlândia, perdeu fora de casa por 2-1. Já na prorrogação, o Uberlândia se classificou fazendo 3-0. A Ponte Preta foi derrotada pelo Uberaba na primeira partida por 2-0. No jogo de volta, no dia 22, a Ponte Preta vencia por 1-0, quando a partida foi interrompida aos 27 minutos do segundo tempo por falta de energia elétrica. O tribunal da CBF determinou que fosse realizada outra partida integralmente no dia 28 de novembro,
e a Ponte Preta venceu o Uberaba por 3-0. A terceira fase começou com o americano vencendo a primeira partida do confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1. No jogo de volta, o Botafogo venceu por 1-0. Na soma dos placares, o americano se classificou para o triangular final. No confronto mais esperado dessa fase, o Juventude eliminou o Caxias, vencendo a primeira partida por 1-0 e empatando a segunda partida por 1-1. Já o Uberlândia iniciou com uma goleada, aplicando 5-0 na Ponte Preta. No jogo de volta, a Ponte Preta ainda conseguiu vencer por 3-0, porém não foi o suficiente para se classificar. O Uberlândia estava no triangular final. O triangular final, diferente das outras fases, foi disputado em turno único. Na primeira partida, o americano conseguiu um empate por 0-0 em Caxias contra o Juventude, e na partida seguinte venceu o Uberlândia por 2-0 em Campos dos Goytacazes. Em dezembro de 1987, uma greve dos aeroviários acabou interrompendo a competição, que foi retomada somente no final de janeiro de 88. No dia 24 de janeiro, após 45 dias de paralisação, o Juventude foi até Uberlândia e precisava vencer o time da casa e tirar a diferença de saldo de gols para ser o campeão. O time mineiro acabou vencendo por 2-0 e o americano de Campos foi o campeão, levando a taça Heleno Nunes. Já a taça Rubem Moreira, que era o módulo branco, estava dividida assim. No grupo G estavam o Misto de Cuiabá, o Operário de Várzea Grande, o Operário de Campo Grande e o Sobradinho do Distrito Federal. Os classificados do grupo foram o Misto e o Operário de Campo Grande. No grupo H estavam o Alto Esporte da Paraíba, a Catuense da Bahia, o Central de Caruaru e o CRB. Os classificados foram a Catuense e o Alto Esporte. No grupo I estavam os potiguares do ABC e do América, o Botafogo da Paraíba e o Fortaleza. Os classificados do grupo foram o Botafogo e o América de Natal. No grupo J estavam o Ferroviário do Ceará, o Flamengo do Piauí, o Maranhão Atlético Clube e o Sampaio Corrêa. O Flamengo do Piauí acabou desistindo da competição, entrando o Serrano da Bahia no seu lugar. Os classificados do grupo foram o Ferroviário e o Sampaio Corrêa. No grupo K estavam o Imperatriz, o Motoclube, o Piauí e o River. Os classificados foram o Motoclube e o Piauí. E para finalizar, o grupo L, com os Manauaras, Nacional e Rio Negro, e os paraenses, Paysandu e Tunaluso. Os classificados do grupo foram os paraenses, Paysandu e Tunaluso. Já na segunda fase, o Misto eliminou o Alto Esporte, vencendo as duas partidas. O Operário de Campo Grande eliminou a Catuense, com uma vitória e um empate. Depois de 2 empates, o Botafogo da Paraíba eliminou o Sampaio Corrêa nos pênaltis por 3-2. No dia 18 de novembro, o América venceu o Ferroviário em Natal pelo placar de 1-0. No jogo da volta, no dia 22 em Fortaleza, o Ferroviário venceu por 1-0, devolvendo o mesmo placar do primeiro jogo. O presidente do Ferroviário não permitiu que fosse realizada a prorrogação, alegando que o regulamento lhe era favorável e que teria direito à vaga por ter maior número de vitórias na primeira fase da competição. O tribunal da CBF marcou uma nova partida para o dia 29 de novembro em Fortaleza. O América venceu o Ferroviário por 2-0 e se classificou para a terceira fase. A Tunaluso venceu a primeira partida por 2-0, porém o Motoclube devolveu o resultado no jogo de volta. Na prorrogação, a Tunaluso se classificou. O Piauí conseguiu segurar um empate contra o Paysandu em Teresina, porém o Papão venceu em Belém por 2-0. Na terceira fase teve o clássico paraense. Na primeira partida, tudo igual entre a Tunaluso e o Paysandu. No jogo da volta, o Paysandu venceu por 1-0, se classificando para o triangular final. O Operário venceu o Misto no jogo de ida por 2-0 em Campo Grande. E no jogo de volta em Cuiabá, empatou por 2-2, se classificando para o triangular final. O América de Natal saiu na frente do Botafogo da Paraíba, vencendo por 1-0. Porém, em João Pessoa, o Botafogo venceu por 2-0, se classificando para o triangular. O triangular, assim como no módulo azul, foi disputado em turno único. Na primeira partida, o Paysandu venceu o Botafogo em casa por 2-0. Como mencionado anteriormente, em dezembro de 1987, a greve dos aeroviários interrompeu a competição, que foi retomada somente no final de janeiro de 1988. Então, no dia 24 de janeiro, pela segunda rodada, o Operário conseguiu um empate em João Pessoa, eliminando o Botafogo. O confronto em Campo Grande no dia 31 de janeiro se tornou verdadeiramente uma final. O Paysandu jogava por um empate para ser o campeão. O time da casa precisava da vitória. A partida seguiu empatada até os 45 minutos do segundo tempo,
quando o árbitro Edivaldo Pereira da Silva assinalou uma penalidade para o time da casa, convertida pelo jogador Guina. Os dirigentes do Paysandu, revoltados com a marcação do pênalti, retiraram o time de campo. O árbitro aguardou 15 minutos após a saída do time do Paysandu e encerrou a partida. Infelizmente, não encontramos as imagens dessa partida. Assim, o Operário se sagrou campeão da Taça Rubem Moreira de 1987. No regulamento não constava nenhum quadrangular entre os módulos azul e branco, nem mesmo uma final entre os campeões de cada módulo. Lembra da promessa inicial da CBF que classificariam 6 clubes de cada módulo para o Campeonato Brasileiro de 88? Então, no regulamento que foi publicado no meio da competição, estava especificado que não haveria nenhuma promoção de clubes dos módulos azul e branco para os módulos verde e amarelo. No dia 15 de janeiro de 1988, a CBF anunciou que a segunda divisão daquele ano teria 20 clubes e que os 4 melhores classificados do módulo azul e os 4 melhores classificados do módulo branco seriam incluídos na competição. A competição, que depois foi nomeada como Divisão Especial, acabou contando com 24 clubes. Do módulo azul, os 6 melhores classificados de 87 foram incluídos no torneio, e do módulo branco, somente o campeão Operário jogou a segundona de 88. O Operário Futebol Clube, em seu site oficial, se intitula campeão brasileiro da Série B de 1987. O clube, através dos seus advogados, solicitou a oficialização do título junto à CBF. Porém, a CBF reconhece o Operário como campeão da Taça Rubem Moreira, já que para a entidade o campeonato de 1987 não teve divisões, e sim títulos a serem disputados dentro da competição, e os campeões dos módulos azul e branco não fariam cruzamentos contra nenhum outro módulo, conforme anexo 3 do regulamento. O americano, em seu site oficial, diz ser o campeão brasileiro do módulo azul de 1987. Porém, muitos torcedores também consideram o time de Campos dos Goytacazes o campeão brasileiro da Série B daquele ano. E aí, você gostou dessa saudosa história? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Ah, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve, o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!